Já o WiMAX, ele é uma tecnologia que é um pouco diferente do Wi-Fi convencional, 802.11. Ele tem um padrão de acesso e ele foi especificado e implementado utilizando o padrão da I3E 802.16. Então, o Wi-Fi é 802.11 e o WiMAX é 802.16. Ele é uma solução diferente do Wi-Fi, por quê? Porque ele consegue alcance em quilômetros sem precisar de repetidor, sem precisar de pontos de acesso para ficar repetindo o sinal até chegar a distâncias de 10, 20, 30, 40 quilômetros. Então ele é um tipo de rede Wi-Fi, wireless, né, um tipo de rede wireless que ele consegue distâncias de uma cidade. Então ele consegue abranger uma cidade com quase toda, dependendo do tamanho da cidade. E ele é bem mais rápido e ele não e a comunicação dele com os clientes é feito de forma onde o cliente pode estar dirigindo e tá conectado no Wi-Fi, pode estar se locomovendo pela cidade e está todo o tempo conectado. Diferente, por exemplo, do 802.11, que ele se afastar um pouco o sinal pode sair, e aí tem que ter um outro ponto lá na frente para poder ele reconectar e fazer uma nova conexão. Que no WiMAX não, todo tempo você vai estar conectado. Ele é bem mais constante essa conexão. Essa tecnologia ela não é muito comum no Brasil e no mundo, ela está ainda em expansão porque existem várias tecnologias, principalmente o Wi-Fi, que ele consegue resolver 90% dos casos, ela consegue atender. Mas o WiMAX ele existe e ele atua nas frequências de 2,6 GHz, 3,5 ou 5 GHz. E como eu falei, ele abrange entre 6 e 50 quilômetros, dependendo de como ele foi desenvolvido. Aí ele fala que o que diferencia ele do Wi-Fi é que ele tem um longo alcance, sem precisar de ponto de acesso de repetidores, de equipamentos para poder abranger. O Wi-Fi não, ele consegue até ter uma distância um pouco razoável, mas ele precisa de vários pontos, precisa de várias conexões para poder chegar a uma distância assim considerável, né? Aí e também o WiMAX ele tem vários avanços além de velocidade em relação ao Wi-Fi. Ele é bem mais rápido que o Wi-Fi. Ele também tem avanços de comunicação de transferência de informações de forma mais otimizada do que o Wi-Fi. Só que acaba que o WiMAX é bem mais caro de você implementar e implantar do que o Wi-Fi, que ele já é uma tecnologia popular e de fácil acesso, então é bem mais simples, mais barato. Aí eles falam aqui que no WiMAX ele serviu como alternativa a serviço de cabo e DSL de acesso banda larga. E ele é utilizado muito para serviço de VoIP, IPTV em conjunto com dados. Você pode observar aqui ó, que é parecido com a internet via rádio, né? Tem várias torres, e essas torres elas mandam sinais para várias residências. Isso aqui abrange uma cidade. Então aqui, por exemplo, em vez de ser 5 quilômetros de distância, vai ser 20, 30, 40 quilômetros. Diferente do Wi-Fi, que as torres do Wi-Fi via rádio, as torres elas têm distância de 5, 10 quilômetros, às vezes até menos, por causa das interferências que tem na cidade, a questão do relevo. Esse aqui ele consegue alcance bem maior. E o WiMAX é muito utilizado em ponto a ponto, quando você quer alcançar distâncias ponto a ponto. O que seria ponto a ponto? Quando você quer mandar um sinal de um ponto para o outro. Aí quando ele chega, ele difunde o Wi-Fi normal, que é multiponto, que ele manda para as residências para os clientes. Transmissão sem fio via satélite também é uma outra forma de acesso à rede de computadores e à internet.
que é oferecido em situações onde não tem uma infraestrutura desenvolvida na cidade ou está na zona rural, que não tem acesso a uma internet de qualidade. Aí ele, como alternativa, pode utilizar a internet via rádio. Você coloca uma antena parabólica na casa e essa antena parabólica vai se comunicar com o satélite e o satélite se comunica com o provedor. E todo tipo de solicitação que você fizer vai fazer esse percurso do satélite para o provedor responde e devolve a resposta para a residência que solicitou. Então, se você quiser acessar o Google, por exemplo, você vai ter que o modem que está conectado a você vai solicitar ao satélite através da antena parabólica, o satélite solicita ao provedor, o provedor devolve a página do Google para o satélite devolve para essa antena receptora. E assim é exibida a página no computador. A qualidade da velocidade da via satélite ela é inferior tanto ao WiMAX quanto à internet via rádio, porque o alcance que ela faz é distante e tem várias interferências entre uma residência e um satélite. Devido à distância, tem nuvens, tem vários fatores que podem influenciar e causar interferência. E a qualidade às vezes pode influenciar bastante. Períodos, mudanças climáticas, temperatura, o tempo, tudo vai influenciar nesse alcance. Então, quando está no período chuvoso, um período do clima que está muito vento, muita interferência climática, ele acaba que fica ruim a conexão. Mas quando está numa qualidade boa, o tempo está bom, ele funciona de forma a atender os objetivos de acesso. A frequência que trabalha a internet via satélite, ela trabalha entre 26,5 e 40 GHz. Então é uma outra faixa de frequência exclusiva para ela. E aí ele fala aqui um exemplo de como é que é o funcionamento dessa internet via satélite que eu falei para vocês. O usuário está na sua casa lá, acessa uma página web pela internet, aí para poder fazer esse acesso ele manda para o satélite manda para o provedor responde, manda a resposta para o satélite devolve. Agora vamos falar dos equipamentos de redes. Os equipamentos de redes principais que nós podemos citar são esses: o hub, o switch, o transceiver, repetidor, modem, roteador e bridge. Vamos falar de cada um desses de forma que fique claro para vocês. O que é o hub? O hub é um equipamento que foi um dos primeiros equipamentos utilizados para formar redes. Ele é um equipamento simples que ele serve, o principal objetivo dele é conectar dispositivos. Aí ele usa a conexão principal de uma rede, que é os cabos par trançado com conexões RJ45, e você conecta no computador esse cabo e também no hub, e forma uma rede, uma LAN, pequena LAN. Então tem hubs que essas entradas RJ45 chamam de portas, né? Tem hubs que tem 4 portas, tem 8, 16, 24, 32, 64. Então você conecta eles e aí esses computadores passam a se comunicar, eles podem se comunicar. Então o funcionamento é o seguinte: um computador quiser comunicar com o outro, ele manda a mensagem para o destino, mas para poder chegar no destino ele tem que passar pelo hub. Aí o hub recebe a informação e ele manda essa informação para os demais computadores da rede. Só que só quem vai aceitar e receber essa mensagem é o destinatário verdadeiro. Os demais que não iam receber essa mensagem, eles descartam, eles veem que não é para ele essa informação e eles descartam a informação. Então o que acontece aqui? O hub ele trabalha com uma transmissão por difusão. Ele não manda a mensagem direto para o destino só para ele. Ele manda para todos que fazem parte da rede. Então, o que isso acaba acontecendo? Acaba que a rede ela tem mais trabalho, porque ela tem que mandar desnecessariamente a mensagem
para outros computadores sem necessidade. E acaba que, se tiver muita comunicação entre esses computadores, ele acaba ficando lento, devido a essa grande quantidade de mensagens enviadas por difusão. Diferente se fosse uma mensagem ponto a ponto, que aí ele mandava da Maria para o hub, por exemplo, e do hub para o João. E não ocuparia e forçaria o desempenho dos outros dispositivos, ocupava o espaço da rede. Então a função dele é só interconexão mesmo entre os dispositivos. E um hub só pode fazer uma transmissão por vez. Ele não consegue fazer transmissões simultâneas entre esses computadores. Então tem que esperar uma transmissão de um computador com o outro acabar para depois desocupar a comunicação, a área do hub, para poder outro fazer a comunicação. Aí é que fala que os hubs podem se conectar além de computadores e outros dispositivos de rede, ele pode conectar a outros hubs para aumentar mais ainda o tamanho dessa rede. Então, quanto mais hubs você tiver, mais computadores você pode conectar. E só que, em consequência, acaba sobrecarregando mais ainda a rede, quanto mais computadores conectados e se comunicando. Aí aqui que ele fala, um detalhe, né, que é importante falar, que na aula prática que a gente fez, tinha o cabo que a gente fez normal e o crossover, que é 865A e 865B. 865A é quando você conecta um computador a um dispositivo de rede diferente. Aí você usa o tipo A. O tipo B é quando você conecta dispositivos iguais, por exemplo, computador com computador direto, sem precisar ter um hub. Você usa o B. De um hub para o outro, no caso aqui ele está conectando um hub para o outro, ele tem que usar a conexão tipo B, 865B. Então esse detalhe é importante, você saber que aqui, por exemplo, é a conexão do cabo tipo A, padrão A, e aqui é o padrão B. O padrão B ele muda algumas cores, né? Ele inverte algumas cores da sequência lá de cores que a gente viu. E o switch, o que é? Ele é muito parecido com o hub. Na verdade, ele é um hub com melhorias e com um hub inteligente, né? Pode chamar. É um hub inteligente. Por quê? Porque ele tem a função de conexão, assim como o hub, mas também tem a função de controle do tráfego. E ele economiza mais. Ele não sobrecarrega, porque como ele é inteligente, ele consegue mandar informação diretamente para o computador destino. Não precisa mandar para os outros computadores. E ele tem várias funcionalidades bem mais avançadas que o hub. Ele é chamado também de comutador. E é a evolução do hub, como foi dito. Ele pode ter transmissões simultâneas, diferentemente do hub, que só podia fazer uma transmissão por vez. No switch ele pode tanto enviar quanto receber de um computador para o outro de forma simultânea, que ele consegue fazer esse controle. A velocidade de transferência com o switch é bem mais rápido do que com o hub era mais lento. E ele tem um gerenciamento muito mais aperfeiçoado que o hub. E os switches, eles têm de vários tamanhos e várias portas. Tem switch de 16 portas, 24 portas, 96 portas. E eles são bem mais caros do que o hub devido a essa sua complexidade, né? Além de ele tem a função de segurança, ele evita com que a rede sobrecarregue, ele verifica, está sempre controlando o fluxo, controlando como os dados estão sendo transferidos. Ele consegue também fazer o controle e obter informações dos computadores para poder fazer a comunicação de forma eficiente. Então ele atualmente é o que está sendo utilizado. O hub é mais para um fim bastante específico e bastante simples que ele vai atender. Na maior parte das vezes é o switch que vai resolver os problemas de uma rede, de uma empresa ou uma rede maior. Agora, uma casa que ela não tem tanta complexidade dos dispositivos que estão conectados, você pode usar um hub.
mas numa empresa que tem vários computadores, precisa de uma segurança maior, garantir uma velocidade maior também, aí você vai utilizar o switch.